A nossa blogueira de hoje é a Priscila Torres. Ela é portadora de artrite reumatoide, faz o blog artritereumatoide.blogspot.com. Priscila, muito boa tarde. Boa tarde. Bom, antes de mais nada, Priscila, explica aqui para o nosso ouvinte o que é artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica. Ela é degenerativa, que atinge mais comumente as articulações, mas é uma doença sistêmica que pode atingir também outros órgãos e tecidos, dependendo da gravidade e da característica individual de cada indivíduo com artrite reumatoide. Popularmente conhecida, mais citada como reumatismo no sangue, né? Quando a pessoa fala eu tenho reumatismo no sangue, a gente logo associa que a pessoa pode ter artrite reumatoide porque ela tem uma doença que dói as articulações e que tem o fator reumatoide positivo. Sim. Não tem cura? Não tem cura. E aí a pessoa que tem artrite reumatoide, ela sente dor constantemente se ela não está medicada, Priscila? Constantemente, até mesmo quando medicada. Ah, é? Você, por exemplo, você descobriu de uma hora para outra que você tinha. Como é que é o momento em que a pessoa percebe que alguma coisa está errada e vai no médico e tem um diagnóstico? Surge de uma hora para outra ou já dá sinais? As características da doença, a principal característica é a dor e a segunda característica é a rigidez matinal e as dificuldades de, a princípio, movimentos finos. A gente costuma... Para mim foi assim, eu comecei a observar as minhas mãos muito desastradas. Eu sou auxiliar de enfermagem desde os 18 anos e fazia faculdade de enfermagem quando fiquei doente. Então eu comecei a observar uma certa dificuldade para mim trabalhar. Por exemplo, manipular aquelas tampinhas dos catéteres, funcionar a veia de um bebê sozinha. Aqueles movimentos estavam para mim ficando ruins e eu comecei a ter que pedir ajuda dos colegas. Eu trabalhava muitos anos com crianças e com pacientes da oncologia. Então, para mim foi uma coisa assim meio que impactante, porque as minhas mãos sempre foram muito precisas. Minha primeira sintoma assim, que eu me identifiquei foram a dificuldade com movimentos finos nas mãos, a dor nas mãos, e depois, ao passar dos dias, começou a vir a rigidez, né? De manhã minhas mãos estavam rígidas, eu tinha dificuldades de abrir a pasta de dente, de pentear o cabelo e de começar a fazer as atividades do dia a dia, como, por exemplo, a gente acorda, vai tomar café, escovar os dentes, essas coisas. Isso pra gente é uma das principais coisas que a gente começa a notar a diferença. Eu sempre falo que a artrite é uma doença que ela dorme com a gente e ela fala bom dia, porque a gente sente os sintomas da doença claramente durante o período da manhã, que é a rigidez matinal, dor articular, edema e dificuldades de movimentação. De manhã, quando a gente acorda, a gente pode acordar com o movimento sincronizado, né? As nossas articulações podem acordar rígidas e para levantar da cama às vezes é difícil. Nem sempre a gente consegue levantar da cama num pulo. A gente tem que sentar um pouquinho, aí você levanta, dá uma andadinha e com o passar do tempo vai melhorando. A rigidez matinal da artrite reumatoide, ela sempre é superior a 30 minutos. Então não é uma rigidez de 10 minutos, assim, é uma rigidez que ela vai durar aproximadamente 40 minutos, uma hora, depende do estágio da doença. E aí não consegue movimentar a articulação? Não, você não consegue movimentar a articulação. Esse movimento que a gente faz assim de abrir e fechar as mãos bem rapidinho é difícil. O movimento de você erguer os braços para prender o cabelo é uma coisa também que é um pouco complicada. É uma das características principais e mais marcantes da R. É a rigidez matinal acompanhada da dor. Bom, lá no blog, a Priscila diz o seguinte, no blog sobre artrite reumatoide, um lema, né? Dor compartilhada é dor diminuída. No blog, a ideia é esse compartilhamento. Como é que é feito? Você fala da sua experiência, também as pessoas que leem também se manifestam e falam sobre as experiências dessas pessoas com a doença? Sim, na verdade eu publiquei o blog em 2007, quando ele foi publicado oficialmente, e a minha intenção era ouvir e conhecer outras pessoas que tinham a doença. Hoje no Brasil nós vivemos uma realidade bem legal, que os reumatologistas eles explicam muito bem para a gente o que é a doença. A internet nos ajuda muito também com a informação do que é a doença, como vai ser. Mas assim, como eu era enfermeira, eu tinha aquela sensação assim, eu conhecia o que era o paciente com artrite reumatoide. Eu conhecia as medicações que a pessoa com artrite reumatoide fazia uso, mas eu não conhecia a vida da pessoa com artrite reumatoide. Então, assim, o meu impacto do diagnóstico foi
meu Deus, e agora? Como vai ser a minha vida? Será que eu vou conseguir ser uma pessoa como qualquer outra da minha idade? Então eu procurei a rede social, na época Facebook não era ainda muito usado no Brasil, então através de uma comunidade no Orkut, Superando a Artrite Reumatoide, eu tive a ideia de estar reunindo as nossas principais dúvidas de dia a dia e estar publicando o blog. Publiquei o blog para a gente poder falar, por exemplo, eu tomei tal medicação e aconteceu assim, olha, hoje eu tô legal, hoje eu não tô bem. Então essa experiência de você contar para alguém que você está com dor, essa pessoa ter dor também faz com que ela se trate muito de igual para igual e não te cria aquela sensação de penalização. Porque quando a gente está com dor, a gente não está bem, se uma pessoa não vive a doença, ela não vai compreender a nossa dor. Às vezes ela pode duvidar ou às vezes ela pode ter muita dó da gente e isso causa um sentimento que não é legal. Claro. Então o lema do blog é dor compartilhada é dor diminuída, porque eu sempre falo que quando você fala da sua dor, não que você vai deixar de ter a dor, mas ela se torna menor, ela tem uma proporção menor na sua vida, se você compartilha ela. Sim. Você se aposentou, deixou de trabalhar com enfermagem? Sim, eu abandonei a enfermagem, a minha doença, eu sempre digo que a minha artrite reumatoide é um pouco mutante. Se eu tivesse apenas artrite reumatoide, talvez eu acredito que eu estaria trabalhando com dificuldades e limitações, claro, mas eu tive algumas complicações inerentes à doença que ainda não tivemos um diagnóstico definido. Eu tive uma perda visual no meu olho esquerdo, eu tive uma neurite óptica em 2009 e depois de todo o tratamento recuperei a visão central e eu perdi a visão periférica no olho esquerdo. Isso dificulta bastante, porque até mesmo para mim ler a minha própria medicação é difícil, então eu não me imagino hoje cuidando de outra pessoa, não tenho força nos braços nem nas pernas para poder prestar assistência de enfermagem a um paciente. Então eu acho que isso dificultaria bastante e eu terminei sendo aposentada, mas assim, eu acho que esse não é o caminho, né? Eu sempre penso que a aposentadoria não resolve os nossos problemas, talvez a aposentadoria seja um outro problema, porque você vai ficar em casa, você não vai ter o que fazer, você vai perder aquela sensação de utilidade, eu tenho uma carreira, eu vou estudar, eu tenho um sonho. Então eu acho que, apesar de eu estar aposentada, eu acredito que a gente tem que lutar por uma inclusão na lei de cotas, uma inclusão no mercado de trabalho diferenciado, com horários especializados, para que a gente evite de ficar tanto tempo sem trabalhar. Isso é uma coisa assim muito triste. Eu chorei muito da minha aposentadoria. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu peguei a ata de publicação da minha aposentadoria, eu chorei da Vila Mariana até Itaquá. Então, para mim, a minha aposentadoria foi uma frustração muito grande, porque eu estava estudando, eu tinha um ano de carreira formado, todo aquele sonho, e de repente as coisas mudam. Você se aposentou com que idade? 28 anos. 28 anos. Absolutamente frustrante. Mas aí você fala da inclusão de trabalho, que as pessoas ofereçam vagas para as pessoas que têm artrite reumatoide. Mas que tipo de trabalho é possível ser realizado? Então, por exemplo, olha, eu sempre falo assim, vamos imaginar que se você tiver um local de trabalho adaptado, por exemplo, quem for trabalhar em um escritório, se tiver uma cadeira adaptada, uma mesa adaptada, um computador, se você tiver um ambiente de trabalho adaptado para sua necessidade especial, você vai conseguir trabalhar. A nossa grande dificuldade é que as empresas não nos aceitam como pessoa com deficiência ou pessoa com mobilidade reduzida. Então isso é uma grande barreira de atitude que nós estamos brigando, nós estamos lutando, se mobilizando através do blog para poder acabar com isso, porque hoje o único lugar o primeiro lugar que cita a artrite reumatoide é os dados do INSS, que ele fala que a artrite reumatoide é o segundo maior motivo de incapacidade para o trabalho. Porém, ele não diz para a gente que ninguém nos deu a oportunidade de tentar nos colocar no mercado de trabalho readaptado, reabilitado. Mas eu digo assim, readaptado, reabilitado de fato mesmo. Que você tenha uma carga de horária diminuída, que você possa, de alguma forma, ser um cidadão ativo, mas que alguém forneça essas condições especiais para a gente. Sim. Priscila, a artrite reumatoide é provocada por quê? A pessoa já nasce geneticamente com essa disposição para a artrite reumatoide? Na verdade, as pesquisas não conseguem nos mostrar que existe um fator hereditário determinando isso, né? Por exemplo, a minha bisavó tinha reumatismo, até a gente não sabe que tipo de reumatismo, qual era a doença, mas a minha avó conta que ela tinha dedos tortos, tudo, tinha dificuldade para andar, porém a gente não sabe a doença. Então, assim, eu tenho a R
mas talvez os meus filhos, os filhos dos meus filhos possam não ter. A gente não tem uma ligação se ela é hereditária ou não. Talvez na família alguém pode ter AR depois de mim, mas a gente ainda não sabe, isso não é comprovado. Ok. Priscila Torres, muito obrigada pela entrevista, Priscila. De nada, obrigada. Priscila, nossa blogueira de hoje, ela faz o blog artritereumatoide.blogspot.com.